Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é quinta-feira, 29 de janeiro. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai. A Jesus, o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Agradecendo pela nossa vida. Agradecer a Deus por mais este dia que se inicia, por esta jornada terrena, onde abrimos os olhos para viver as experiências necessárias a cada um de nós. A Jesus, nosso Mestre, pedimos o caminho de sempre, o amparo, a força, para que possamos passar e enfrentar as nossas questões, buscar a resolução para as nossas dúvidas. A espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, espíritos protetores, pedimos que estejam conosco, a nos inspirar boas ideias, as boas sugestões, a boa sustentação de amor e de serenidade. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, achar um pouquinho a nossa Ave Maria, vamos pegar um lápis, vamos ver o que vem hoje para o nosso estudo, para a nossa reflexão. Vamos lá. Nosso dia que se inicia. Então, caiu o capítulo 1. A introdução dos espíritos à nova era. Um espírito israelita, 1861. Vamos lá, então. E diz assim, é o item 9 do capítulo 1. Deus é único e Moisés foi o Espírito que ele enviou em missão para se fazer conhecido, não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento do qual Deus se utilizou para fazer sua revelação aos homens, por intermédio de Moisés e dos profetas. As dificuldades e o sofrimento pelos quais passaram os hebreus serviram para chamar a atenção de todos, retirando o véu que impedia que as coisas divinas fossem conhecidas pelos homens. Nos mandamentos de Deus, revelados por Moisés, está o início da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiram o entendimento dos 10 mandamentos em toda a sua pureza. Mas nem por isso eles deixaram de ter a sua importância e servir de farol para iluminar a humanidade no caminho que ela tem que percorrer. Vamos ler mais um parágrafo. A moral ensinada por Moisés estava de acordo com o adiantamento dos povos que ela se propunha esclarecer. Esses povos, com alma pouco evoluída, não compreendiam que para adorar a Deus não era preciso fazer sacrifícios sangrentos, assim como não compreendiam também a necessidade de perdoar os seus inimigos. Possuíam um notável desenvolvimento do ponto de vista material, das artes e das ciências. Porém, eram muito atrasados moralmente e não entendiam uma religião que fosse totalmente espiritual. A religião hebraica oferecia-lhes uma representação semimaterial de Deus, pois, enquanto os sacrifícios falavam aos sentidos, a ideia de Deus falava ao espírito. Bom, vamos parar por aqui
porque já temos bastante para nosso estudo e reflexão. Portanto, então está no primeiro capítulo do nosso Evangelho, onde Kardec escolheu colocar a passagem que Jesus diz que não veio destruir a lei. Que lei é essa? A lei de Deus? Também. Mas as leis dos antigos, a lei dos 10 mandamentos, porque para os judeus eles falam a lei dos judeus, dos antigos, dos 10 mandamentos, dos profetas. Então, quando Jesus veio, muito tempo depois, ele disse: eu não vim destruir a lei. Não fiquem preocupados, porque muito da preocupação era que Jesus vinha trazer coisas novas. E Jesus era judeu. E ele disse: não, eu não venho destruir a lei. Disso que ele estava falando, né? Então, esse é o primeiro capítulo do nosso Evangelho. E nas instruções dos Espíritos, vem essa primeira parte onde nos explica, nos conta um pouco de que o povo hebreu, nós já conversamos um pouco sobre isso, mas sempre é bom a gente recordar, o povo hebreu foi escolhido por Deus para trazer o monoteísmo ao mundo, que seria o quê? Um Deus único e um Deus espiritual. Porque os povos pagãos a gente quer dizer aqui no sentido que não são os hebreus, tá? Vamos deixar assim. Esses povos, eles eram até evoluídos, como diz aqui, nas artes, em algumas habilidades, mas eles entendiam os deuses, os vários deuses ali, como entendiam que estava acima deles e fora do alcance, mas entendiam esses deuses como seres que faziam trocas com eles. Então, se algo ruim acontecia, eles entendiam que estavam dando poucos favores aos deuses, que as trocas ou que não estavam agindo bem, estavam agindo errado contra a vontade desses deuses, portanto eram punidos. E o monoteísmo, os hebreus foram escolhidos por Deus para trazer a mensagem do Deus verdadeiro ao mundo. É claro que dentro do que eles conseguiam entender na época. Por isso que na época de Moisés, os 10 mandamentos, e ainda tinha as leis civis de Moisés, né, que estão fora dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é a lei de Deus. E tinham as leis civis, porque precisava regular aquele povo ainda tão moralmente... estava moralmente nas capacidades que eles estavam, para não chamarmos de atrasados. Se botarmos em relação a nós, um pouco atrasados, moralmente falando, certo? Então, nesse primeiro momento aqui, esse espírito israelita vem nos explicar, nos ensinar que o povo hebreu foi escolhido e, portanto, eles esperavam também, porque vamos entender que o povo hebreu foi o escolhido, mas eles não eram a parte, não eram alheios ao mundo, à cultura, a tudo que acontecia. Por mais que eles tenham tido essas revelações de Moisés, de Deus, e acreditassem neste Deus único, neste Deus que estava, esse Deus Pai aqui, né? Eles ainda não viam Deus como um pai carinhoso, né? Esse Deus de pai carinhoso é Jesus, que vai nos apresentar mais tarde. Mas esse Deus único e forte, eles acreditavam, apesar de acreditar, eles ainda tinham aquela cultura de troca, de sacrifícios, portanto os faziam, né? Então nós precisamos entender que está dentro de um contexto, do contexto deles. Este Espírito vem nos ensinar sobre isso, que é muito importante que nós tenhamos em mente este conhecimento para entender, né? Os ensinamentos, a Bíblia, todo o percurso histórico da nossa humanidade, porque senão a gente fica olhando com muita ingenuidade para os irmãos daquela época e emitindo juízos infantis, né? Precisamos entender que a humanidade
vem se desenvolvendo, que os irmãos da época não eram maus só porque sim. Eles estavam dentro de um contexto, não tinha como só porque o povo hebreu foi escolhido para trazer o monoteísmo ao mundo, eles não passaram a ser santos do dia para a noite. Portanto, eles erravam, eles entendiam mal as situações, tanto que foi necessário que Jesus viesse mais tarde, ainda assim não compreenderam Jesus. Nós continuamos ainda, por vezes não compreendemos Jesus, então está tudo certo. Mas o que fica para nós hoje aqui, eu estava lendo e pensando, quantas das vezes nós não agimos da mesma forma? Quando algo ruim nos acontece, a gente pensa, mas e cadê Deus? Ou então, o que eu estou fazendo errado? E aí nós, se fizermos essas perguntas, não entendemos bem ainda a doutrina, não é mesmo? A doutrina espírita, as vidas sucessivas, onde temos oportunidades em vidas subsequentes de resgatar os erros do passado através do aprendizado. Porque se entendemos isso, automaticamente entendemos que iremos passar por provas, expiações, ações reparadoras, oportunidades de refazermos o nosso caminho. Quando não aceitamos, quando não entendemos as dificuldades e as provas da vida, é porque ainda não aceitamos a doutrina espírita em sua integralidade. Isso quer dizer adorar todas as coisas ruins que podem nos acontecer? Não, não se trata disso. Mas aceitar, passar por aquilo da forma possível, com fé, de que algo iremos aprender, ou se não é o caso de algo a aprender, algo que está sendo útil a alguém, não é mesmo? Ou se não a nós, a alguém, e que Deus está no controle e que em algum momento nós iremos entender, se não agora, no momento oportuno, nós teremos o entendimento do porquê passamos pelas coisas. Então a gente olha e diz, mas como, né, que os hebreus agiam assim? E será que nós ainda não agimos assim? Esperando de Deus que Ele só mande coisas boas? Que nos revoltando quando as coisas não tão boas venham? É um processo de amadurecimento, muitas vezes amargo, difícil, mas que somente a compreensão profunda e madura, uma análise madura da nossa doutrina pode nos trazer. Muito bem, vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Vamos ver o que nos vem. Pergunta 255. Kardec vai perguntar: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é este sofrimento? E os espíritos vão responder: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Portanto, isso está A Vida no Mundo Espiritual, é o capítulo 6, segunda parte. Então, quando um espírito diz que sofre, um espírito, né? Nós já vimos aqui, e está falando da vida no mundo espiritual. Quando um espírito diz que sofre, geralmente são de angústias de nível, de âmbito moral, né? Que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos, porque nós já vimos que, na verdade, o que nos faz sofrer são os nossos desvios morais. Por que nos fazem sofrer? Porque a verdade está escrita na nossa consciência. E por mais que muitas vezes a gente fuja desta verdade, tente esquecê-la, burlar, diz, não estou vendo.
a nossa consciência sempre vai nos acusar de que estamos desviados do caminho. Mais cedo ou mais tarde, tanto quanto no corpo físico, reencarnados ou no plano espiritual, seremos chamados a voltar ao caminho. Por quê? Nós vamos seguir o caminho da nossa consciência, e na nossa consciência está escrita a verdade. Portanto, os nossos sofrimentos verdadeiros são de âmbito moral. Porque podemos estar sofrendo no corpo físico, sim, mas o nosso maior ou menor sofrimento de dor física está muito relacionado aos valores que a gente traz. Por exemplo, se todos os nossos valores estão baseados na vida material, no corpo físico, nos nossos bens materiais, qualquer questão que aconteça de saúde, de viés financeiro, de viés material, ou com alguém que nós conhecemos e amamos, vai nos desestruturar muito fortemente. Se são somente esses os valores que nós cultivamos, então iremos sofrer aparentemente pela dor física, mas não, na verdade, pelos nossos valores desviados, porque acreditamos que somente o corpo físico importa, somente o viés financeiro importa, somente o apego às pessoas que amamos importa, então sofreremos por isso. E no mundo espiritual, então, mais fortemente, sem o corpo físico, as dores, os sofrimentos sempre serão serão, como fala aqui, ó, de natureza moral. Muito bem. Vamos encerrar, portanto, fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus mais uma vez, com muita gratidão pela oportunidade que temos de viver mais este dia desta existência. Pedimos aos espíritos amigos que permaneçam conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.